Esse trabalho não é pra todo mundo. Tipo, pra você ter uma ideia, trabalho aqui há 8 anos e nem tenho certeza se é pra mim. É sujo, é desagradável. Você vê coisas que gostaria de não ter visto. E as únicas pessoas que realmente entendem são aquelas que também viram o que você viu. Não espero nenhum tipo de "oh, coitado" da sua parte. Obviamente, eu poderia conseguir outro emprego, certo? Não sei por que não. Provavelmente farei isso, depois do que aconteceu com o meu amigo Sidney. Deixe-me começar do começo. Sidney era um estagiário, um novato de fora do estado que estava aprendendo o trabalho comigo, como uma dúzia de outros idiotas fizeram antes dele. Eu realmente não dei muita importância a nenhum detalhe sobre sua vida pessoal ou mesmo sua aparência. Odeio dizer isso, mas técnicos em controle de pragas como Sidney recebemos aos montes. Ou eles se dão bem e seguem em frente, ou eles vão embora e eu sigo em frente para treinar outro cabeça de vento. E quando treino os estagiários, não faço aquela coisa chata de ficar sentado em uma sala de conferências assistindo a filmes de orientação o dia todo. Não, o treino envolve sujeira e trabalho pesado, rastejando sob casas, procurando e matando as pestes para a qual o dono nos contratou. Eu podia pegar leve no treinamento, mas a verdade é que eles precisam saber que o trabalho não é fácil aqui com a gente. São muitas viagens longas, dias quentes e músculos doloridos. As casas para onde levei Sidney naquela semana eram todas difíceis. Esse era o ponto. Eu queria deixá-lo totalmente exausto. Lembro que me ensinaram que os únicos que conseguem ficar nesse emprego são os que aguentam pressão. Sidney se saiu muito bem por cerca de 4 dias. Ele não reclamou, até pareceu gostar do trabalho. Tenho que admitir, eu realmente pensei que o garoto conseguiria. Mas depois que fomos para a casa dos Peterson, tudo mudou. Quero deixar claro que os Peterson são boas pessoas. É uma família normal, eles não tiveram a intenção de nos fazer mal em nos chamar para sua propriedade naquele dia. Mas eles têm um problema de cupins desde provavelmente 4 ou 6 anos. E isso é principalmente porque a casa deles é quase tão velha quanto Matusalém, e eles se recusam a reformar muitas das partes mais antigas da casa. Para dizer o mínimo, é um pesadelo para os exterminadores de pragas como nós. Eu sabia que uma casa como essa seria exatamente o que Sidney precisaria ver se quisesse durar mais tempo. Então, começamos, como de costume, a inspecionar a casa e determinar onde estavam as áreas problemáticas. A parte de baixo do piso era a mais complicada. Então, ordenei a Sidney: pegue um pouco de água e corra para baixo. Estarei aí em 1 minuto. Falei com o chefe da casa, o Sr. Frank, e expliquei o que estávamos planejando fazer. Olha, senhor, vamos levar um bico longo do nosso inseticida para baixo da casa e tentar matar tudo lá. Todas as camadas mais antigas do primeiro solo. Não se esqueça de amarrar os cachorros dessa vez. Eu sabia, é claro, onde estava o problema principal. Nossos produtos químicos geralmente tratam apenas insetos adultos, deixando as larvas ou ovos intocados. E como sempre, aconselhei o Sr. Frank sobre as vantagens de pagar por um serviço mais completo, mas ele não pareceu interessado. Tem sido a mesma coisa por anos, por isso a casa tá sempre essa merda. Mas claro, pelo menos ele ainda paga minhas contas, então não estou reclamando. Depois de me certificar de que tinha trancado os cachorros, juntei-me a Sidney no vão sob a casa. Eu tinha uma lanterna em uma mão e uma mangueira longa na outra. A casa do Sr. Frank é uma daquelas casas que tem a parte de baixo e a madeira velha fica ali apodrecendo com esse monte de pragas. Enfim, a mangueira estava conectada diretamente ao nosso caminhão e projetada para bombear os produtos químicos que usamos diretamente para dentro da estrutura da casa.
Enquanto me espremia em direção aonde Sidney estava deitado, usei a luz para iluminar a primeira área problemática, uma longa viga central que corria ao longo do assoalho. Assim que me espremi melhor, Sidney e eu pudemos ver facilmente milhares de pequenos cupins comendo como doidos as madeiras e expandindo sua colônia sem nenhuma preocupação no mundo. Jesus, você sabe que eu vi algumas infestações ruins, mas essa é a pior, eu disse. Sidney engoliu em seco e murmurou. Eu costumava comprar essas coisas para isca quando ia até o lago. Nunca mais vou depois disso. Aposto que você queria estar no lago agora, né? Brinquei, enquanto manobrava a mangueira para mais perto da infestação de cupins. De repente, os insetos pareceram reagir à minha presença, rastejando para longe da mangueira. Ah, nunca vi isso antes, eu disse, e então encorajei Sidney a tentar. O que aconteceu com ele foi algo que não esquecerei pelo resto dos meus dias. Ele estendeu a mão em direção à viga e agarrou a ponta dela com uma mão, enquanto puxava a mangueira até a colônia de cupins e a pressionava diretamente contra a horda de insetos. Os cupins rastejaram imediatamente para seu uniforme e começaram a morder incessantemente o tecido. Sidney ficou tão surpreso com a resposta deles que a princípio não reagiu. Então, a colônia inteira pareceu enxamear sobre seu corpo. Eles caíram em seu rosto, mordendo e rastejando por sua pele. Sidney pulou e bateu sua cabeça contra a viga, fazendo com que mais insetos caíssem em suas pernas e peito. Cheguei mais perto para tentar ajudar a afastar o ataque, enquanto ele tentava freneticamente sair do espaço apertado. O ouvi começar a gritar, vi alguns cupins conseguirem entrar em sua boca. Isso deixou Sidney furioso. Ele saiu de lá tão rápido que nem tive tempo de reagir. Poucos minutos depois, segui o exemplo e notei que alguns insetos estavam rastejando no meu uniforme também. Eu os afastei com facilidade e vi Sidney recuperando o fôlego perto do caminhão. Desculpe, chefe. Eu só não sei o que era aquilo, mas aqueles não eram cupins comuns, ele me disse. Tá tudo bem. Podemos terminar o trabalho mais tarde. Devíamos levar você ao médico, aconselhei. Contei ao Sr. Frank sobre o incidente e o avisei para manter crianças pequenas longe de qualquer área afetada pelos insetos. E então, levei Sidney às pressas para a clínica mais próxima. Durante todo o trajeto até lá, ele estava instintivamente coçando a pele. Eu não conseguia nem imaginar como seria engolir uma daquelas coisas. Meia hora depois, o médico felizmente deu a ele um atestado e aconselhou a tomar alguns comprimidos para alergia e antibióticos, só para garantir, caso houvesse algum tipo de parasita dentro dos cupins. Eu disse a ele para tirar o resto do dia de folga e cuidei do trabalho restante sozinho. Naquela noite, tentei ligar para saber como ele estava, mas não obtive resposta. Então me distraí assistindo a um pequeno noticiário. Acabei cochilando no sofá. Acordei com o susto de uma notícia urgente, com um repórter falando. Essa é uma notícia urgente, vinda das margens do lago da cidade. Nossos correspondentes acabaram de ouvir notícias das autoridades locais de que, devido a algum tipo de vazamento químico na área, os moradores estão sendo aconselhados a não nadar no lago ou fazer piqueniques na área. Uma dessas famílias teve o azar de fazer isso na semana passada e 2 de seus filhos estão mortos. Estamos prestes a mostrar imagens ao vivo, mas por favor, estejam avisados. As imagens podem ser chocantes para alguns espectadores. Imediatamente, aumentei o volume, intrigado. Julia e Brian estavam apenas aproveitando a brisa do lago de verão com seus pais quando o impensável aconteceu. Algo no meio da floresta as atacou e arrancou a carne de seus corpos, cobrindo seus pequenos corpos inocentes da cabeça aos pés com mordidas e ferroadas. O repórter fez uma pausa para mostrar as 2 crianças em sacos de cadáveres.
Seus corpos estavam mais vermelhos do que um tomate e suas peles cobertas de marcas de mordidas. As autoridades ainda estão tentando determinar a causa disso, mas aconselharam todos os moradores a ficarem longe da área até novo aviso. As marcas me lembraram do que estava cobrindo o corpo de Sidney. Isso tornou difícil dormir naquela noite. Fiquei imaginando seu corpo coberto de mordidas. E o pior de tudo, quando finalmente fui ver como ele estava na manhã seguinte, me tornei testemunha de um pesadelo vivo. Ele não respondeu a nenhuma mensagem que enviei, então escolhi dirigir até seu apartamento. Quando ele não atendeu a porta, instintivamente a arrombei. Ele estava lá, morto e infestado de cupins. Seu corpo inteiro havia se tornado uma colônia para as criaturas. Elas estavam aos montes, escavando dentro e fora de seu cadáver e mordendo sua carne podre, da mesma forma que fariam com um pedaço de madeira. Não sei porquê, mas além do nojo e do horror, eu me senti com medo, como se os insetos estivessem me estudando, me analisando como seu próximo alvo. Saí e chamei a polícia para contar o que aconteceu. E é isso que me traz ao presente. Quero tirar da cabeça o que aconteceu com Sidney, mas acho que não consigo, principalmente porque o Sr. Frank me ligou várias vezes para terminar a detetização na casa dele, e também porque não consigo parar de coçar meu braço. Até a próxima. Obrigado.